Olá, tudo bem? Como construir uma boa carreira profissional? Para falar sobre esse assunto, estou recebendo o professor Marcelo Ricardo Martello, professor da FUNEP e também coordenador do curso de agronegócio da FUNEP. Tudo bem? Professor Marcelo, seja bem-vindo à TV Câmara. Tudo ótimo, Ricardo. Eu agradeço o convite e estamos à disposição para contribuir com o pessoal. Professor Marcelo, quais as principais dicas? Qual que é o começo para se construir uma boa carreira profissional? Bom, Ricardo, quando a gente fala de carreira, a gente tem que ter em mente que uma carreira a gente constrói no decorrer da nossa vida. Então, quando a gente vai escolher qual carreira a gente vai seguir, a gente tem que pensar que vai ser algo que eu vou passar o maior tempo da minha vida se dedicando a isso, porque a gente vê, a gente trabalha no mínimo 8 horas por dia. Então eu tenho que fazer no mínimo algo que me dê prazer. Todos os profissionais que eu conheço que conseguiram sucesso na sua vida profissional são profissionais que têm prazer e grande amor naquilo que faz. Porque a gente passa mais tempo nos dedicando à nossa carreira profissional do que nos dedicando muitas vezes à nossa própria família. A gente não passa 8 horas do nosso dia com a nossa esposa, ou as mulheres com o marido, ou com os nossos filhos. Mas a gente passa de 8 e às vezes até mais tempo nas nossas empresas ou com o nosso trabalho. Ou seja, uma boa escolha não vai ter aquele peso, poxa, tem que ir trabalhar hoje, né? Perfeitamente, perfeitamente. Nossa, que saco, eu vou ter que sair da minha cama, né? Tô aqui dormindo para ir trabalhar, ter que enfrentar mais aquele dia. Então, quando a gente escolhe algo que a gente se identifica, que a gente gosta, é muito mais fácil, né, a gente conseguir sucesso, obter sucesso na nossa carreira. Mas como que eu faço para identificar aquilo que me dá prazer? Vamos imaginar, por exemplo, um jovem de 17 ou até 16 anos que já começa a pensar nos estudos, né, qual curso que vai fazer. Isso, perfeito. Primeiro, esse jovem ele tem que pensar no seu ponto forte e no seu ponto fraco. O que seria o ponto forte? Ponto forte é aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que eu me identifico em fazer e aquilo que eu percebo que eu sei fazer bem. O ponto fraco é aquilo que eu não me identifico, que eu não gosto, que eu tenho dificuldade, que eu não sei fazer aquilo muito bem. Então, por exemplo, o jovem que gosta do meio empresarial, que gosta de empresas, que acha bacana, que tem o sonho de um dia abrir o seu próprio negócio, abrir o seu próprio empreendimento, ele tem a área de administração, a área de negócios, administração, contabilidade. O jovem na nossa região que se identifica com o setor do agronegócio, que se identifica com a pecuária, com a agricultura, ele tem o setor da área de gestão do agronegócio. Então o jovem ele tem que pensar naquilo que ele se identifica, aquilo que ele gosta de fazer e aquilo que ele vê que ele faz bem. Então aí ele começa a traçar a carreira dele, mas sempre tendo em mente que a carreira, a nossa vida profissional, ela se confunde com a nossa vida. Quando a gente pergunta para alguém, fala um pouco sobre a sua vida, é muito comum as pessoas falarem, eu trabalhei em tal empresa, depois eu saí daquela empresa, comecei a trabalhar em outra, nessa outra eu exerci tal função. A vida profissional, ela se confunde com a nossa vida, porque ela está muito presente na nossa vida. Então, uma carreira, ela é feita com dedicação, com comprometimento, com foco, com disciplina. É aí que a gente vai conseguir trilhar uma carreira de sucesso. E, por exemplo, no ensino médio, o estudante é bom em matemática, não é muito bom em português, isso aí já ajuda a direcionar um pouco a escolha da sua carreira? Já ajuda sim. Tanto as matérias que você vê no ensino médio, como também o seu comportamento em sala de aula. Se você é uma pessoa cooperativa, quando tem trabalho em grupos, se você gosta de trabalhar com pessoas, ou se você prefere fazer o seu trabalho sozinho, se você gosta mais de trabalhar com números, que é a parte de exatas, ou se você gosta mais da parte de humanas, isso você já consegue identificar. E você é favorável ao teste vocacional?
Sou favorável. Eu não sou um profissional que trabalho com a parte de teste vocacional, isso são mais profissionais da área de psicologia, mas eu sou favorável sim. Eu acho que o teste vocacional ajuda o jovem a se descobrir, né? Esse autoconhecimento é importante. E o profissional de teste vocacional, ele vai ajudar esse estudante nesse autoconhecimento dele. E hoje o mercado de trabalho, qual é a maior procura? A maior procura no mercado de trabalho, ou seja, as competências, né? Há uma tendência, não são todas as empresas, mas há um tempo atrás, e isso ainda acontece, as empresas elas davam muito valor às competências técnicas. O que são competências técnicas? É aquilo que eu tenho que saber para desempenhar bem a minha tarefa. Então, um exemplo bem básico. Eu fui contratado para apertar parafuso. Competência técnica é apertar bem o parafuso. É saber apertar o parafuso. Hoje, há uma tendência das empresas começarem a valorizar mais competências humanas. O que são competências humanas? Eu não tenho apenas que saber apertar parafuso, mas eu tenho que ser um profissional ético, eu tenho que saber trabalhar em equipe, eu tenho que ser cooperativo. Então, isso são competências humanas. As competências humanas estão relacionadas ao nosso caráter e aos nossos valores. E com certeza o interesse, né, que o profissional demonstra. Perfeito. O interesse que eu tenho em aprender outras funções, o interesse que eu tenho em crescer na minha carreira, o interesse que eu tenho em crescer dentro da empresa que eu trabalho. Outra competência humana também que é muito exigida, respeito. Né? O respeito com os colegas, o respeito com o trabalho, isso também é outra competência humana exigida. Então, há uma tendência das empresas estarem buscando cada vez mais, avaliando cada vez mais o caráter desse candidato, os valores desse candidato. Vamos imaginar, tem uma pessoa à procura de emprego, como é que deve ser o comportamento? Que dicas você daria para se obter um emprego? Ricardo, as dicas que eu vou trazer aqui parecem ser dicas óbvias, tá? E que na verdade são óbvias, mas que eu vejo todos os dias candidatos cometendo esses erros nos processos seletivos. Então a primeira dica é em relação à vestimenta, à roupa. Recentemente eu vi num processo seletivo de um banco aqui na nossa cidade, a moça foi num processo seletivo e ela foi de mini saia, com a barriga aparecendo, mostrando piercing. Pô, mas eu não posso usar minha mini saia, eu não posso mostrar o meu piercing? Pode, mas não processo seletivo, ainda mais num banco. Né? Então a vestimenta tem que tomar muito cuidado. Tem momento para tudo, né? Tem momento para tudo. Marcelo, mas é uma coisa tão óbvia. É óbvio, mas eu vejo todos os dias candidatos cometendo esses erros. Os meninos, mas eu gosto de usar uma calça larga aparecendo a borda da minha cueca. Pode aparecer, não tem problema, mas não no processo seletivo. Processo seletivo, põe uma cinta, põe um sapatênis, põe uma calça, põe uma camiseta. As meninas, coloca uma calça, coloca uma camisa, coloca uma camiseta, decote. Eu já vi muitos candidatos, muitas mulheres perderem a vaga de emprego por causa do decote. Uma coisa boba, mas são pequenos detalhes, porque você tem que ter em mente que você está lá concorrendo, não é só você que está lá. Às vezes tem você e mais 40, 50 pessoas, ou às vezes até mais, 100, 200 pessoas concorrendo a uma, duas vagas. Né? Então, os detalhes, eles são importantes. A roupa, ela é muito importante. E mesmo no caso do homem, né, nós vivemos numa região muito quente, não ir de bermuda, de chinelo. Não, exato, muito bem lembrado. Não ir de bermuda, não ir de chinelo. O calor que esteja, tem que ir de calça. Não precisa ir de terno, gravata, não isso. Mas uma calça, um sapatênis e uma camiseta. Até porque tem aquele ditado, né? A primeira impressão, ela é muito forte, né? Sim, a primeira impressão. E a gente vive numa sociedade onde a imagem conta muito, né? A imagem conta muito. Então, o primeiro impacto, a pessoa vai te avaliar pela sua imagem.
Se a moça chegou lá com um decote muito grande, a empresa já vai falar, olha, não serve. Se ela usa esse decote, talvez ela vai vir trabalhar desse jeito. E eu tenho um ambiente de trabalho onde tem homens e mulheres. Então a gente preza por uma vestimenta mais formal. Então isso tem que tomar cuidado. Uma outra coisa é piercing e brinco. Pode usar piercing, pode usar brinco? Pode, não tem problema. Lá na FUNEP nós temos vários alunos que usam piercing, que usam brinco. Eu falo para eles, gente, não tem problema, pode usar. Mas no processo seletivo, tomem cuidado. No processo seletivo, na dúvida, tira o piercing, tira o brinco. Há uma tendência disso acabar. O preconceito por piercing, preconceito por brinco, acabar. Preconceito por tatuagem, acabar. Há uma tendência. Mas isso é uma tendência, isso não é realidade ainda. Tatuagem é a mesma coisa, você está iniciando a tua carreira agora. Eu quero fazer uma tatuagem, pode fazer, mas faça num lugar onde você colocou uma camiseta, você escondeu a tua tatuagem. Eu falo para alguns alunos, não vai fazer uma tatuagem aqui no pescoço, você pode até fazer. Quando você tiver com mais idade, a sua carreira estiver bacana, você estiver bem, aí você faz. De repente a empresa que você trabalha tem uma cultura mais flexível, aí tudo bem. Mas no início da tua carreira, tome esse cuidado. Porque eu não vou dizer que você vai perder o emprego, mas é um risco que você corre e um risco desnecessário. Então pode fazer tatuagem no lugar onde uma camiseta tampe, uma calça tampe. Pode usar brinco, pode usar piercing, não tem problema. Mas no processo seletivo, se você está em dúvida se a empresa ela vê com bons olhos ou não, então tira o brinco, tira o piercing. E mesmo o uso do celular, né? WhatsApp, Facebook. Perfeito. É muito comum. Um dia eu estava conversando com um selecionador de pessoas de uma usina aqui da região. E ele pegou e falou assim, Marcelo, eu vou, analiso os currículos e depois ligo para os candidatos. Aí eu deixo o candidato me esperando lá meia hora. Ele faz isso de propósito. Eu deixo, mas não é por maldade, não. Nesse momento, ele já está avaliando o comportamento do candidato. E a sala dele tem um vidro onde ele vê a pessoa, mas a pessoa não vê ele. Então, ele fica lá na mesa dele só observando. E ele vê muitos comportamentos errados. E um dos comportamentos é a pessoa estar lá sentada de qualquer jeito, jogada, e fica aqui no WhatsApp, fica lá... Ou seja, ao invés da pessoa chegar, sentar, no momento que a pessoa entra na empresa, ela já está sendo avaliada. Não vai na ingenuidade achando que você não está sendo avaliado, porque você está. Como você entra na sala? Vai passar pessoas nessa sala. Ele vai ver se essa pessoa vai cumprimentar as pessoas que estão passando na sala. Vai ter uma secretária que vai recepcioná-lo. Ele vai ver como que essa pessoa interage com a secretária. Se ele falou que já chegou o caso de chegar um homem, um menino, olhar para a secretária, parece coisa boba, mas acontece. O cara chegou, a secretária era bonita, ele chegou, olhou para a secretária, já deu uma secada na secretária e já começou a querer trocar telefone pelo WhatsApp com a secretária. Ele falou, você acha que eu vou contratar um cara desse? Eu não vou contratar. Eu não vou contratar uma pessoa dessa. Esse tipo de comportamento a empresa não quer. Muitas empresas elas veem isso. O outro candidato que chegou, ao invés de sentar, ele quase se jogou no banco e ficou lá, passava pessoas, entrava pessoas. Tinha pessoas que falavam, passou o faxineiro da empresa, ele falou, ó, vai lá, passa lá e fala bom dia para ele, vamos ver qual vai ser o comportamento. O faxineiro chegou, passou bom dia, ele nem falou bom dia, estava ali no celular dele. Ele falou, esse profissional eu não quero na minha empresa. Agora, chega um outro profissional que vai lá, cumprimenta a secretária, respeita ela, senta, fica lá aguardando, passa o faxineiro, bom dia, bom dia, tudo bom com o senhor? Fica lá. Ou seja, ele já está, que a gente falou agora, eu não estou avaliando aspecto técnico, habilidade técnica, eu estou avaliando a habilidade comportamental. Como que essa pessoa se comporta dentro de uma empresa antes de um processo seletivo. Ele já está sendo avaliado. Marcelo, e também vai ser avaliado o currículo. E para ter uma boa avaliação, como elaborar um bom currículo?
Para o currículo, é assim, tem uma pergunta que sempre me fazem, que eu coloco foto ou não coloco foto? Isso é um problema responder essa pergunta, gente, porque não existe uma regra no mercado. Tem empresas que querem currículo com foto, tem empresas que não querem currículo com foto. Então a melhor forma é fazer um contato com a empresa. Liga lá na empresa ou vai lá na empresa pessoalmente, fala para quem você vai entregar o currículo e pergunta, eu estou querendo trazer um currículo aqui e gostaria de saber, vocês pegam um currículo com foto, sem foto, como que vocês preferem? E a empresa vai falar, não, a gente pega o currículo só sem foto. Ah, então tudo bem, então vou trazer para vocês sem foto. É interessante, ou então alguém que vocês conheçam, né? Eu tenho um amigo que trabalha lá na empresa X. Pergunta para ele, rapaz, você vê lá para mim se eles pegam com foto ou sem foto? Teu amigo já trabalha lá, pergunta lá no RH. Não, a gente prefere com foto. Ah, então, eles preferem com foto lá. Não, beleza, então eu vou fazer. Porque não tem uma regra no mercado. E tem empresas que quando elas pegam sem foto, se aparecer um currículo com foto, eles nem analisam. Eles já deixam de lado. Então, o melhor é entrar em contato com a empresa antes. Falar que você está interessado em trabalhar lá, que você gostaria de deixar um currículo e se é com foto ou sem foto. Aí, qual o modelo de currículo ideal? O que seja mais objetivo. Tá? Se você chegar no Google, né, o pessoal aí, hoje todo mundo conhece o Google, né? Vai lá, digita no Google, modelo de currículo. Vai aparecer centenas de modelos de currículo lá. Pega o que você vê que é mais objetivo. Aí a dica que eu deixo, tem uma parte do currículo que vai estar escrito experiência profissional. O que a maioria das pessoas colocam trabalhei de tal ano a tal ano na empresa X, cargo tal. Pronto, e para aí. Então trabalhei na empresa X, suponhamos, cargo vendedor. E acaba nisso. Não. A dica que eu deixo coloque a empresa, coloque o cargo e discrimine tudo o que você fazia nesse cargo, todas as funções. Então, se é vendedor, o que você vendia, quais produtos você vendia, que você prestava atendimento ao cliente, que você dava suporte no pós-venda, que você, de repente, você fazia venda interna, mas dava suporte à venda externa também. Então discrimina tudo. Se você mexia com planilha, coloca as planilhas que você mexia, coloca o programa que você mexia enquanto vendedor, tá? Que nem tem um programa que grandes empresas trabalham, que é o programa SAP. Se você, de repente, trabalhar numa empresa, que essa empresa usava esse programa SAP, não na área de vendas, mas na área administrativa, você em algum momento usava lá a planilha SAP, você coloca. Isso já é um diferencial. Saber mexer no programa SAP é um diferencial, principalmente para grandes empresas, né? Então, discrimina tudo que você fazia nessa função. Essa é a dica que eu deixo. No caso de entregar o currículo, por exemplo, uma empresa recebe o currículo por e-mail e também pessoalmente. Qual é a melhor opção? Se ela te apresentar as duas alternativas. Eu sempre acredito melhor na presencial. Eu acho melhor presencial. Tem empresas que só pegam online, né? Tem grandes empresas que você entra no site da empresa, se cadastra lá, e inclusive eles têm o modelo de currículo deles. Aí você nem vai lá no Google pegar um modelo de currículo. Você quer, por exemplo, a Natura. É uma empresa que você vai entrar no site dela, a Natura e várias outras empresas grandes. Você vai entrar no site e lá vai estar a discriminação das coisas e você vai preenchendo aquele modelo de currículo deles, né? Mas tem empresas que te dão essa possibilidade de você ir pessoalmente. Eu acho que pessoalmente, acho que o contato presencial, o olho no olho, ele é sempre mais forte do que o online, né? Então, se a empresa te dá a possibilidade de você, que nem tem alunos que falam, professor, eu vou entregar o currículo em tal empresa. Primeira coisa que eu pergunto para eles, quem é o selecionador? É o fulano de tal, mas eu vou entregar lá para a secretária. Não, tudo bem, você pode até entregar para a secretária, mas se você tiver a oportunidade de entregar em mãos, é melhor. Chega, vai lá, fala, eu gostaria de falar com o fulano. Não, é que eu gostaria de entregar um currículo para ele. É lógico que às vezes esse fulano, ele é difícil de acesso.
Aí a secretária vai falar, não, entrega para mim que eu entrego para ele. Ah, não, mas eu gostaria de entregar pessoalmente, não posso. Né? Não, não pode, é só aqui por mim, pode ficar tranquilo que eu vou entregar para ele. Aí tudo bem. Mas se você conseguir acesso com o fulano, vai lá, entregue em mãos, fala, ó, meu currículo, quando você tiver uma oportunidade aí, gostaria muito, sem compromisso, de participar do processo seletivo da empresa, e vai e entregue em mãos. Sempre em mãos é melhor. Marcelo, uma ótima opção para o mercado de trabalho é o programa Trainee. O que é o programa Trainee? O programa Trainee, isso são apenas as grandes empresas que fazem, tá? Mas que nós, penapolenses e a região de Penápolis, temos acesso a isso. Por quê? Porque são programas que a inscrição é online. Então a internet, ela ajudou muito a nossa vida, né? Programa de trainee, vamos dizer assim, é como se fosse um programa de caça-talentos. Então essas empresas abrem esse programa de trainee, inclusive agora em novembro já tem programas abertos, tá? O candidato vai ter que vasculhar mesmo o site das empresas. Ah, eu quero trabalhar na Nestlé. Vai lá e entra no site da Nestlé. E vai ver quando que está aberto o programa de trainee deles. E aí você se inscreve. Ok, inscreveu, eles vão fazer uma seleção lá e vão entrar em contato com os selecionados, tá? Aí você vai participar por várias fases. Aí tem a fase online, que eles fazem uma entrevista online, enfim, aí cada programa de trainee é de uma forma, cada empresa vai ter a sua forma de selecionar esse candidato. Mas, geralmente tem uma entrevista que é uma entrevista online, tá? Algumas provas online. Você fez a prova, passou, e você vai passando nas fases. Depois que esse candidato passou na fase, aí ele é chamado para ser trainee. Suponhamos que a empresa abriu lá 20 vagas de trainee. Você foi selecionado, está entre os 20. Você vai trabalhar na empresa. Esses programas de trainee não é regra também, tá? Mas geralmente são programas de 1 ano. Mas isso não é regra, varia também de empresa para empresa. Mas suponhamos que seja um programa de 1 ano. Você vai ficar 1 ano trabalhando lá na empresa com um salário já bem interessante. Geralmente é em torno de 5, 6, 7 mil reais o salário de quem está num programa de trainee. Vai passar 1 ano lá, desses 20 selecionados, a empresa vai pegar uns 3, 2, aí depende também da necessidade da empresa. Às vezes ela pega um só, mas depende da necessidade. Ó, vamos pegar uns 3. Desses 20 selecionados, fiquei lá 1 ano trabalhando na empresa, recebendo esse salário. Se você for um desses 3 selecionados, suponhamos que a empresa tenha necessidade de 3, um desses 3 selecionados, aí o teu salário dobra, de 5 vai para 10. E há também um estudo que diz que profissionais que entram na empresa através do processo de trainee, eles crescem na empresa mais rápido do que um profissional que entra na empresa num processo comum. Porque o programa de trainee é um caça-talentos. E você vai ser treinado durante esse 1 ano para ser líder. Então você vai sair do programa de trainee e já vão te dar uma equipe para você liderar. Então a sua ascensão na empresa ela é muito mais rápida. Porém, para participar de um processo de trainee desses, você tem que estar no último ano de faculdade ou já ter terminado a faculdade. Tá? No último ano ou já ter terminado. E são raros os programas de trainee que não exigem inglês fluente. O que eu falo para os alunos que estão no primeiro ano de faculdade? Gente, vocês têm, por exemplo, suponhamos que o aluno esteja lá na FUNEP fazendo administração. A administração são 4 anos. Você entrou no primeiro ano de administração. Você tem 4 anos pela frente. Professor, eu não sei falar inglês. Beleza. Faz o inglês junto com a faculdade. 4 anos de faculdade mais 4 anos de inglês. Quando você estiver no último ano, você vai ter um diploma e você vai ter um inglês fluente. Pô, professor, mas espera aí, eu pago a faculdade e ainda vou ter que fazer o inglês. Eu não tenho condições de pagar. Lógico, gente. Se você tem condições de pagar a faculdade e ainda uma escola de inglês, melhor. Mas se você não tem condições, a gente usa criatividade. Nós temos alunos na FUNEP que eles fizeram o seguinte:
contrataram um professor particular de inglês, formaram um grupo de 5, 6 alunos, paga esse professor particular, ele dá aula para esses 5, 6 alunos, eles rateiam o custo entre eles, eu sei que parece que sai R$40 para cada um. R$40 é o que a gente gasta aí muitas vezes numa pizzaria, certo? Então é possível sim. Além disso, nós temos programas na internet, programas gratuitos, online, que ensina você também a aperfeiçoar seu inglês. É lógico, esses programas gratuitos online, eles são como um suporte. É lógico, você fazendo uma aula é muito melhor, até porque você vai fazer um tempo de gramática, depois você entra em conversação, né? Para deixar o seu inglês mais fluente. Então, lógico que fazer aula é melhor, mas existe também na internet, gratuitamente, cursos online para você aperfeiçoar o seu inglês. E para contribuir para uma boa carreira profissional, nós temos a FUNEP também. Você é coordenador do curso de agronegócio. O que você pode estar falando do curso de agronegócio? É o seguinte, eu sou professor da FUNEP do curso de administração, contabilidade e coordenador do curso do agronegócio. Mas a FUNEP também tem vários outros cursos, né? E para o ano que vem, nós estamos quase tudo certo de trazer o curso de agronomia para a FUNEP. Tá? Então nós teremos, o vestibular acontece nesse domingo, as inscrições vão até hoje e o vestibular acontece domingo agora. Mas, passado esse vestibular, nós temos ainda o vestibular de janeiro, né? Que a gente vai ter um outro vestibular de janeiro, que inclusive é esse vestibular de janeiro que nós temos também um número de inscrições muito alta nesse vestibular de janeiro. Nós não definimos ainda a data, porque nós estamos aguardando o Conselho Estadual de Educação ver se libera para a gente o curso de agronomia também, que aí nós faríamos então o vestibular de janeiro com todos os cursos mais o curso de agronomia, tá? O curso de administração, de contabilidade e de agronegócio são cursos de gestão. O curso de gestão do agronegócio é um curso onde você vai ter aula de administração e algumas matérias específicas do agronegócio, onde você vai formar, vamos dizer assim, administradores para o agronegócio, tá? Entendi. Lembrando que a nossa região, né, usinas de cana, favorece bastante o curso de agronegócio, agronomia. Sim, favorece muito. Nós temos, Ricardo, inclusive, se você quiser até entrevistar alguns dos nossos alunos, você vai comprovar que isso é verdade. Nós temos muitos casos de alunos que entram na faculdade, que isso cai também no networking, né? O que é o networking? É a rede de relacionamentos que a gente cria, tá? Tem um amigo que ele está desempregado. Ele terminou a faculdade. Ele falou, Marcelo, estou desempregado. Sabe o que eu vou fazer? O quê? Vou fazer um MBA. Eu falei, é? Porque lá no MBA eu vou conseguir emprego. E é verdade. Lá ele vai fazer o networking. Lá no MBA, ele vai conhecer um monte de gente, um monte de diretores, um monte de pessoas que trabalham em empresas, e ele vai fazer o networking dele e lá ele vai conseguir um emprego. Então nós temos muitos desses casos na FUNEP. Pessoas que entram na faculdade no primeiro ano, não estão empregadas e acabam conseguindo emprego através da rede de relacionamentos que faz lá dentro da instituição. Ou pessoas... Eu me formei na FUNEP, tá? O meu curso de administração foi na FUNEP. Muitos dos meus amigos começaram num emprego e terminaram a faculdade em outro emprego. Porque lá conheciam amigos e o amigo indicava... Tá precisando, tal. Isso, rapaz, tá precisando, você não quer ir para... Pô, lógico que eu vou para um emprego melhor. E acaba fazendo essa rede de relacionamentos. Então, fazer a faculdade, ela já te insere, né? Te insere, mas, mais uma vez, o seu comportamento enquanto aluno é o que vai motivar os seus amigos a te indicar ou não para a empresa que eles trabalham. Isso, Ricardo, eu falo no primeiro dia de aula. Primeiro dia de aula. O seu comportamento enquanto aluno na faculdade é o que vai fazer o Ricardo, que estuda junto com a gente, falar, poxa, lá na empresa que eu trabalho, está precisando de uma pessoa. Eu vou chamar o Marcelo.
Mas você só vai me indicar se eu tiver um bom comportamento em sala de aula. Se eu for aquela pessoa que atrapalha a aula, que fica badernando lá, você não vai me indicar nunca. Aí, na verdade, eu estou fazendo um networking negativo, né? Para mim mesmo. Eu estou me queimando. Então, isso é importante. Mais uma vez, a gente cai na questão de comportamento, de conduta. Isso a empresa está valorizando muito cada vez mais. Marcelo, eu deixo agora espaço para suas considerações finais. Olha, eu quero agradecer muito o Ricardo, quero agradecer toda a equipe da TV Câmara. É sempre bom a gente reconhecer o pessoal dos bastidores, né? Então, quero agradecer a todos aqui. Quero deixar uma última consideração. Gente, existe uma frase que é o seguinte: por trás de um grande profissional, existe um grande ser humano. Não tem como você querer ser um grande profissional se você não ser um grande ser humano. Então, trabalhem a sua ética, trabalhem os seus valores, trabalhem o seu caráter, porque é isso que vai te diferenciar enquanto profissional, cada vez mais. Isso hoje é uma tendência. Não são todas as empresas que estão valorizando mais aspectos, mais competências comportamentais do que competências técnicas. São algumas empresas apenas, mas é uma tendência as empresas valorizarem cada vez mais competências humanas. E as competências humanas estão relacionadas ao nosso caráter e aos nossos valores. Obrigado pela sua participação. Eu conversei com o professor da FUNEP, Marcelo Ricardo Martello. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima oportunidade.